Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou, e a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou, mas é preciso viver, e viver não é brincadeira não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Theo na Quarentena. Vamos chegando e o vídeo de hoje é sobre a novela que entrou tem pouco tempo, no Globoplay. Foi disponibilizada na íntegra no serviço de streaming da TV Globo. Ela foi escrita por Janete Claire, dirigida por Daniel Filho e protagonizada por Francisco Coco, Beth Faria e Lima Duarte em seus respectivos personagens, Carlão, Lucinha e Salviano Lisboa. Estamos falando, é claro, do clássico Pecado Capital, a primeira versão, a lá de 1975. Vamos para o vídeo de hoje. Roda a vinheta ao som da música Pecado Capital, interpretada por Paulinho da Viola, que era tema de abertura da novela. Dinheiro na mão é vendaval. Primeira novela transmitida a cores no horário das 8 da noite, Pecado Capital buscou tratar com realismo o universo suburbano carioca, a partir de um triângulo amoroso formado por um taxista, um viúvo rico e uma jovem operária que sonha melhorar de vida. A autora da trama, Janete Claire, inovou ao fazer do chofer de táxi, Carlão, um herói não convencional das telenovelas, que morre no final da história. Noivo de Lucinha, com quem tem uma relação apaixonada, mas tumultuada por conta de seu machismo, o protagonista vive um drama de consciência depois que assaltantes de banco em fuga esquecem em seu carro uma mala com o dinheiro roubado. Não sabe se entrega à polícia, correndo o risco de ser acusado de cúmplice do roubo, ou se usa o dinheiro para resolver seus problemas. Lucinha trabalha na fábrica de confecções do industrial Salviano Lisboa. Escolhida para estrelar uma campanha publicitária, ela começa a fazer sucesso como modelo. Sua circulação por ambientes sofisticados afastam-na da realidade do subúrbio e ela se envolve com Salviano. Carlão não se dá conta de que não é o dinheiro que o separa de seu amor. E, para provar à ex-namorada que é capaz de competir com o Salviano, ele compra uma frota de táxis e dá início à sua ascensão social. Em 1975, estava tudo pronto para a exibição da primeira versão de Rock Santeiro, quando, às vésperas da estreia, a censura federal vetou a novela, instaurando uma crise na programação da Globo. Um compacto de Selva de Pedra foi levado ao ar enquanto a emissora estudava sinopses que pudessem ser produzidas no curto prazo de 3 meses. Janete Claire, que já passara pela experiência de escrever uma sinopse em tempo recorde, o semideus, ofereceu-se para repetir a façanha. Para criar a sinopse de Pecado Capital, a autora deixou Bravo, a novela das 7 que escrevia na época, a cargo do colaborador Gilberto Braga. A maior parte do elenco de Pecado Capital era formado por atores escalados para a primeira versão de Rock Santeiro. Janete Claire escreveu sua trama substituta pensando neles, porque temia que permanecessem muito tempo desempregados. Na novela censurada, Francisco Coco interpretava Roque, Beth Faria era a viúva porcina e Lima Duarte vivia Senhorzinho Malta, papel que voltou a interpretar na versão de Rock Santeiro levada ao ar em 1985. O ator Moacir Deriquém, intérprete do personagem Ricardo, era também produtor executivo da novela.
Daniel Filho teve de convencer Beth Faria, sua esposa na época, a aceitar o papel de Lucinha. A atriz que interpretaria a Viúva Porcina na primeira versão de Rock Santeiro não se entusiasmou de imediato com a personagem, julgando-a parecida demais com as mocinhas clássicas que marcaram a carreira de Regina Duarte. Ironicamente, Lucinha acabou sendo um dos seus maiores sucessos na televisão. Pecado Capital estreou com enorme audiência nas maiores cidades do Brasil e é considerada por muitos a melhor novela de Janete Claire. Em sua coluna diária no segundo caderno do jornal o Globo, espaço onde falava sobre televisão, o jornalista Arthur da Tavola considerou Pecado Capital uma das novelas que constitui a trinca de ouro da obra de Janete Claire, ao lado de Irmãos Coragem e Selva de Pedra. Mas posicionou Pecado Capital como a mais madura e contida das três produções. A novela foi vendida por vários países como Bolívia, Peru, Guatemala e Espanha. Em janeiro de 1982, a TV Gaúcha exibiu uma versão compacta da novela às 10h15 da noite. O último capítulo de Pecado Capital foi exibido no mesmo dia do incêndio ocorrido no prédio da Globo, na rua Von Matius, no Jardim Botânico, em 4 de junho de 1976. O fogo começou às 1h da tarde e só foi apagado à noite, o que fez com que a programação da emissora fosse gerada de São Paulo durante a tarde e a noite do incidente. No dia seguinte ao incêndio, a partir das 6h da noite, a programação voltou a ser gerada na sede da emissora no Rio de Janeiro. A sinopse original de Janete Claire previa que Lucinha terminaria a novela com Carlão, que devolveria o dinheiro no final da trama, mas isso não aconteceu. O diretor Daniel Filho conta que as várias modificações que sugeriu para o roteiro levaram a novela para o outro rumo, uma vez que o romance de Lucinha com Salviano havia indiscutivelmente ganhado força na história e conquistado o público. O diretor ponderou com a autora que seria um erro desfazer o casal. Considerou ainda que um amor como o da Tecelã e do taxista só deixaria de existir graças a uma tragédia. Para Daniel Filho, a condição para que Lucinha ficasse com Salviano era que Carlão morresse. Janete Claire acabou concordando que era preciso provar ao telespectador que a televisão era capaz de surpreendê-lo. A quantia encontrada por Carlão na mala do assalto era de 800 mil cruzeiros, uma fortuna na época. Segundo Daniel Filho, Boni chegou a pedir que os primeiros capítulos da novela fossem regravados, porque achava que o público se assustaria com as doses maciças de realismo, especialmente na reconstituição do subúrbio carioca. Para a felicidade do diretor, desesperado até a perspectiva de ter que refazer tudo, Boni reconsiderou sua opinião e voltou atrás. O personagem de Francisco Coco aparece nos scripts dos primeiros capítulos como Rafa e depois Zusa. Seu nome só foi definido por Janete Claire a partir do capítulo 7, no qual ele escreve: "Desculpe, o personagem Zusa, ex-Rafa, será Carlão. Espero que definitivamente. Portanto, tudo que era de Rafa ou Zusa passará a ser de Carlão." O carioca Carlão era tricolor, isto é, torcia pelo Fluminense, e vivia zombando do flamenguista Paulinho, seu enteado. Os autores e a equipe de produção de Pecado Capital formaram o time de futebol, comandado pelo técnico Dari Reis, que fez o papel de Hernani na novela. Entre os jogadores estavam, olha que time, hein? Francisco Coco, Denis Carvalho, Milton Gonçalves e João Carlos Barroso, além dos diretores Daniel Filho e Jardel Melo. À época da novela, modelo era chamada de manequim. A expressão aparece no script e na sequência final da novela. Aparece uma foto de Lucinha no portal, referindo-se a ela como o manequim Lucy Jordan, no nome masculino mesmo. A novela fez tanto sucesso que se transformou em um dos assuntos do álbum de figurinhas Brasil Capital, que trazia cromos autocolantes com os personagens da novela. Ditos populares e gírias dos anos de 1970 como largatixa quando quer
virar Crocodilo se dá mal, onde Raimundo, né, se refere a Carlão, que estava metido em encrenca. Não prego em estopa, disse Carlão, ressaltando que sabia o que estava fazendo, e o velho deu o prego em referência a Salviano, também que caiu doente na época, né, também era uma das gírias usadas na novela, assim como pomba, gíria referente a droga, falada por vários personagens na novela. Pecado Capital teve imagens gravadas nos bairros cariocas de Copacabana, onde estava localizada a fachada da empresa da Centauro, Meyer e Catete, na época em obras para a implantação do metrô. Para criar um outdoor da Centauro, que levaria 2 meses para ser produzido, a direção recorreu a um truque cinematográfico. A superposição de uma chapa de cristal a uma foto e a abertura total da grande angular da câmera criavam a impressão de que a foto era um outdoor verdadeiro localizado do outro lado da rua, do ponto de vista dos personagens. Entre os cenários externos da novela estavam as fachadas da fábrica de tecidos América Fabril, em Deodoro, a Boate 706 e o restaurante Mário no Leblon, e a estação de trens da Central do Brasil. As cenas da fábrica Centauro foram gravadas na Magazine Hélio Barca, em Copacabana. A produção da novela procurou o máximo de realismo, que fica evidente na reconstituição do subúrbio carioca. Também foram realizadas cenas nos trens urbanos, algo que até então era inédito nas novelas. Tais cenas não constavam no script. A linguagem realista foi adotada também nos figurinos, em substituição à confecção de roupas para os personagens, prática comum na produção de novelas. Peças novas foram trocadas por velhas com os próprios moradores do bairro onde a novela era gravada, para que em cena os atores vestissem trajes usados. Francisco Coco completou a caracterização de Carlão engordando um pouco e deixando crescer o bigode e as costeletas. Foram aproveitados na novela alguns cenários que seriam usados na versão censurada de Roque Santeiro, como o pátio interno da Viúva Porcina, pintado novamente com outras cores, tornando-se o pátio da casa de Salviano, Lisboa. A sequência da morte de Carlão foi gravada no Largo da Carioca, nas obras de implantação do metrô, que ainda não operava na cidade. Somente em 1979, o meio de transporte passou a funcionar no Rio de Janeiro. A estação Carioca foi inaugurada em 1981. A novela teve como média geral de audiência sua primeira e única exibição nos anos de 1975 e 1976, 55,57 pontos no Ibope, para a média do horário era 60. A novela teve 67 capítulos entre a reprise de Selva de Pedra e O Casarão. Pecado Capital foi editada e exibida no compacto de 90 minutos no Festival 15 anos, especial comemorativo de aniversário da Globo, apresentado por Lima Duarte em 4 de fevereiro de 1980. Dando agora opinião sobre a novela, eu acho que Pecado Capital é uma das poucas novelas que é unanimidade, né? Porque, assim, se a gente for pegar, né, o leque de novelas da Janete Claire, né, que realmente dá pra você ver, não dá pra você falar da versão original de Selva de Pedra, porque não tem como você ver, né, tem como você ver o compacto, né, que é o que a Globo disponibilizou, vendeu aí em DVD. Mas a novela completa não tem como você ver. Então, pegando o leque de novelas da Janete Claire que dá pra você assistir, né, Pai Herói, Pecado Capital, nem Irmãos Coragem dá, acho que Irmãos Coragem nem DVD tem, né? Acho que Sétimo Sentido ali dá, né? Eu Prometo, se você pesquisar, você deve achar Eu Prometo por aí. Acho que Pecado Capital é a melhor delas, né? E como eu disse, é unanimidade. Porque, por exemplo, eu já vi gente falar que Selva de Pedra é arrastada. Já vi gente falar que Pai Herói é arrastada, né? Já vi gente falar que O Astro envelheceu mal. Aliás, acho que dá pra você encontrar também a versão original de O Astro. Mas Pecado Capital não. Pecado Capital eu vejo muita gente falar bem e é unanimidade. O remake não é unanimidade, né? A versão da Glória Pérez, na década de 90, aí já não é unanimidade. Mas essa versão de 1975 é uma unanimidade, é um clássico da nossa teledramaturgia. Não dá pra falar que é a novela mais bem sucedida da Janete Claire, né? Mas
é a Trinca de Ouro, realmente, faz parte da Trinca de Ouro. Pecado Capital, Selva de Pedra e... Pecado Capital, Selva de Pedra e Irmãos Coragem, né? A versão original das 3 novelas, né? Não o remake das 3. Mas, enfim, então dou meu selo, apesar de não ter visto muito, né? Não ter tido tempo para ver no Globoplay ainda, eu dou meu selo boa. É aquilo, né? Tem a perspectiva na novela ser, eu coloco boa. Se eu ver e confirmar, é muito boa. Mas por enquanto ela fica com selo boa. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra no próximo. Então, meu nome é Richard Matan, agradeço demais a companhia de vocês. Forte abraço, beijão, saúde, tchau, tchau.